Este programa é livre para todos os públicos. Salve Maria! Que bom nos encontrarmos aqui. Nesta quinta-feira de adoração, neste território sagrado, que é o chão da família Canção Nova. Que bom chegar até a sua casa, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom na festa dos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, chegar até você, com os mensageiros da boa notícia. E hoje, quinta-feira, é uma quinta-feira muito especial. Todas as quintas-feiras são especiais, mas essa é mais especial ainda. E por que essa quinta-feira é mais especial? Veja bem, nós estamos hoje celebrando a festa dos arcanjos, mas no próximo dia 1º, já agora, sábado, nós vamos celebrar a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. E hoje a nossa quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova é muito especial, porque nós vamos apresentar um caminho, o caminho espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha é uma santa carmelita. E como é carmelita, todos os carmelitas, homens e mulheres, são chamados a uma vida profunda de oração, de escuta autêntica da palavra de Deus. E essa santa tão querida, que morreu tão jovem, mas nos deixou uma espiritualidade tão grande, um caminho tão fantástico, tão maravilhoso, que nos convida a também fazer esse caminho com ela. É o caminho da pequena via. Todos nós, necessariamente, obrigatoriamente, temos que ter um caminho. Temos que fazer um caminho. Se queremos ser santos e santas, nós precisamos desse caminho. Nós precisamos trilhar um caminho. Todos os santos e santas fizeram o seu caminho. E também nós somos chamados a construir ou a reconstruir, a revisitar o nosso caminho. E hoje a nossa proposta, hoje vocês terão a presença dos freis carmelitas da província carmelitana fluminense aqui, para juntos construirmos esse caminho, que é o caminho de Santa Teresinha, o caminho da pequena grande via de Santa Teresinha do Menino Jesus. E quando falamos de caminho, do caminho da pequena via de Santa Teresinha, estamos, meus irmãos e irmãs, falando do seu caminho espiritual, da sua doutrina. E a primeira coisa que precisamos esclarecer, recordar ou ensinar, é que a pequena via não pode ser relacionada a uma vida espiritual fácil, simples, direcionada às pessoas fracas. O caminho de Santa Teresinha, o caminho espiritual que Santa Teresinha nos propõe, é um caminho que realmente é só para aqueles e aquelas que querem trilhar um caminho pautado pela força da palavra de Deus. Como mesmo diz Santa Teresinha, é para os guerreiros, é para aquele e aquela que realmente está disposto a trilhar uma verdadeira batalha. E hoje, como Deus, Ele é tão bom, como Deus, Ele vai preparando para nós os seus desígnios com tanto amor. Hoje estamos celebrando a festa dos arcanjos, e celebrar a festa dos arcanjos, falando sobre Santa Teresinha, não poderia termos presente melhor do que esse. Porque nós estamos celebrando a festa dos guerreiros, daqueles mensageiros de Deus que vêm trazer a boa notícia,
ao mesmo tempo construindo juntos esse caminho de santidade, que é o caminho da pequena via de Santa Teresinha, o caminho daqueles e daquelas que realmente estão dispostos a abraçar com amor, com disponibilidade, com disposição, esse desejo de santidade. Buscar as coisas do alto. E foi o que fez Santa Teresinha. É o que todos nós somos chamados aqui e agora a fazer. A buscar as coisas do alto, não as coisas do mundo. As coisas do mundo são passageiras. As coisas do mundo passam. Mas quando buscamos as coisas do alto, as coisas do alto não passam. E os santos, eles nos ensinam a buscar aquilo que não passam, porque o amor de Deus para com cada um e cada uma de nós não passa. Não importa, meu querido irmão, minha querida irmã, não importa o que você esteja passando, não importa a situação a qual você está mergulhado, mergulhada. O mais importante é você saber que você não está sozinho, você não está sozinha. Talvez você que esteja agora nos acompanhando neste momento, esteja no leito de um hospital, esteja passando uma situação tão difícil. Talvez você que esteja nos acompanhando através do sistema Canção Nova de comunicação, esteja passando por uma situação financeira terrível na tua vida. Mas eu quero dizer a você que você não está sozinho, não está sozinha. O Senhor está contigo. E quem vai nos ajudar a passar por esta situação? Quem vai nos ajudar? É Santa Teresinha através do seu caminho espiritual. Quem vai nos ajudar é o Senhor. E Santa Teresinha, ela disse, olha, eu vou passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. É promessa. E santo não falha na sua promessa. Santa Teresinha não falha na sua promessa. É promessa de santo. É promessa desta grande santa carmelita para cada um e cada uma de nós. Nós, dentro desse caminho espiritual, nós chamamos esse caminho proposto por Teresa de Pequena Via, porque ela mesma o chama assim, repetindo uma expressão da irmã Maria do Sagrado Coração. Mas é preciso ter muita atenção para não cair no erro de explicar e transmitir uma coisa que não pertence à Santa Teresinha. Essa era já uma preocupação de Teresa, como podemos ver nesse fragmento do testemunho da irmã Maria da Trindade e da Santa Faz, uma noviça e a noviça preferida de Santa Teresinha, que nos relata ali no processo de canonização de Santa Teresinha em 1911. Diz ela, um dia, eu lhe disse que explicaria a sua pequena via de amor a todos os meus parentes e amigos, e que faria com que ele fizesse o seu ato de oferta, para que fossem diretamente ao céu. Oh, me disse, sendo assim, faça muita atenção. A nossa pequena via explicada, mal ou compreendida mal, pode ser interpretada como quietismo. Não pense que seguir a nossa pequena via seja seguir uma vida de repouso, feita somente de consolações. Pelo contrário, oferecer-se como vítima ao amor significa oferecer-se ao sofrimento, porque o amor não vem senão que do sacrifício. E quando nos ofertamos totalmente ao amor, devemos esperar de ser sacrificados sem reservas. Jamais me lamentarei o bastante
disse a irmã Maria da Trindade. Por não ter anotado tudo sobre essas luzes que ela recebia na oração e que comunicava na direção para o bem da minha alma. Oferecer-se como vítima do amor. Meus queridos irmãos e irmãs, infelizmente, nós não queremos sofrer. Mas precisamos compreender que o sofrimento faz parte da vida humana. Nós não podemos fugir do sofrimento. O sofrimento faz parte. O que nós precisamos é aprender com o sofrimento, a buscar uma vida verdadeiramente voltada para o Senhor. Assim como fez Santa Teresinha e tantos santos e santas. Os santos, eles puderam acolher na sua vida a dor e o sofrimento, mas não é um sofrimento vazio. O nosso sofrimento não é porque nós gostamos de sofrer. Nós sofremos porque faz parte da vida humana. Mas do sofrimento nós precisamos tirar os frutos para darmos um passo adiante na nossa caminhada. Precisamos trilhar esse caminho. E esse caminho deve ser trilhado, pautado por este amor de Jesus para com cada um e cada uma de nós. Santa Teresinha deixou-se ser consolada e abraçada por este amor. Ela que viveu uma vida tão curta, com tantos sofrimentos, tantas dores, mas não abandonou ao chamado de Deus. Diante, infelizmente, do sofrimento, a primeira coisa que nós nos revoltamos é contra Deus. Nós não compreendemos por que, Senhor, eu estou sofrendo tanto. Por que, Senhor, eu sou um homem de fé, sou uma mulher de fé, não perco a missa, estou sempre participando, estou sempre acompanhando através do sistema de Canção Nova de comunicação e o Senhor parece que não está vendo todo o meu esforço e eu estou sofrendo mais do que o meu vizinho que não vai à igreja. Por que, Senhor? Porque, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos compreender que dentro deste chamado, na vida de cada um e cada uma de nós, nós trilhamos um caminho, nós temos um chamado. E eu não posso ficar fazendo comparações ou avaliando a minha vida com a vida do meu vizinho. Primeiro, que eu só conheço a minha vida, a vida do meu vizinho eu não conheço. Eu não sei o que ele passa. Ninguém sabe o que passa no interior de cada um e de cada uma. Às vezes a pessoa pode estar ali na tua frente sorrindo, mas por dentro está passando uma situação tão difícil, tão dolorosa. O que nós precisamos compreender é que diante deste chamado, desta vocação, nós precisamos voltar cada vez mais para o encontro do amor misericordioso, o encontro da misericórdia com o Senhor. Foi assim o que fez Santa Teresinha. Foi assim que fizeram tantos santos e santas ao longo de toda a história da igreja. Não fugiram da sua vocação e do seu chamado universal à santidade. A pequena via, se explicada de modo errado, pode dar uma ideia de quietismo. Quietismo foi uma doutrina teológica com origem ali no século XVII, que defendia uma espiritualidade totalmente abandonada ao agir de Deus, onde não seria necessário nenhum esforço do ser humano. Porém, é interessante que um teólogo Hans Balthasar, ele nos recorda que o caminho de Teresinha se trata de uma via, ou seja, um caminho que intencionalmente exige um movimento. Na nossa vida, nós precisamos estar em movimento. Infelizmente, tem pessoas que não querem dar um passo. Existem pessoas que não buscam fazer com que a sua vida seja transformada, fica apenas de braços cruzados. Pessoas que, infelizmente,
não quer fazer nenhum esforço para mudar de vida. E Santa Teresinha, ela vai sempre nos recordar que é necessário estar em movimento. E a vida espiritual exige isso de cada um e de cada uma de nós. Se você quer dar um passo adiante na sua vida espiritual, coloque-se em movimento. Muitos que estão hoje aqui, na Canção Nova, deram esse passo. Saíram do comodismo das suas casas, das suas cidades, e estão aqui hoje porque querem buscar um caminho de santidade, querem fazer um caminho de santidade. É muito cômodo para nós sermos cristãos de sofá. Cristãos que estão sempre sentados ali à frente da televisão e não se colocam em movimento, não se colocam em busca de fazer este sacrifício. E Santa Teresinha, ela vai exatamente nos ensinar a permanecer, a estar em movimento, a buscar sempre estar no seguimento radical de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia de uma via pequena está em contraposição em aquilo que na época de Teresa era considerado o caminho espiritual, de acordo com as correntes teológicas que marcavam a vida dos fiéis. Para chegar até, era preciso percorrer um caminho de penitência, sacrifícios e ações extraordinárias. A própria Teresa faz referência a essa realidade quando comparava o caminho espiritual de suas irmãs, chamando-as de águias que voavam longe em direção ao amor. Vejam bem, águias que voavam longe em direção ao amor. Precisamos ser como águia. A águia está sempre no alto, olhando, mirando embaixo. E a águia sempre está buscando cada vez mais um patamar muito maior e voando com uma velocidade muito grande. Meus irmãos, minhas irmãs, na nossa vida espiritual, nós precisamos cada vez mais ser águias. Águias que estão em busca deste amor, desta consolação que está em Jesus Cristo. Santa Teresa reconhece que esse caminho não é aceitável a todos e que ela ajudaria muitas almas a chegar até Deus, propondo um caminho diverso, mas curto e ao alcance de todos. Não sou águia, delas tenho somente os olhos e o coração. Não sou águia, mas tenho delas somente os olhos e o coração. Escreve Teresa em um dos seus manuscritos, que é no manuscrito B, quando pegamos o livro História de uma Alma, apresentando-se como um passarinho pequeno e frágil, mas que carrega no coração o desejo de contemplar o astro do amor. Como um passarinho, Teresa não desistiu de estar na presença de Deus. Apesar das tempestades, das noites escuras da fé, das nuvens que cobriam o céu, todas essas expressões podem ser encontradas na obra de Teresa de Lisieux, quando ela explica a sua pequena doutrina. Vejam bem, na nossa vida, todos nós passamos pelas noites escuras da fé. Os santos e santas carmelitas são homens e mulheres que nos ensinam a passar pelas noites escuras da fé. E quando passamos na noite escura da fé, na noite da dúvida, das incertezas, das dores, dos sofrimentos, das angústias, São João da Cruz, que também é um outro grande carmelita, ele vai nos dizer o seguinte, e vocês vão prestar bastante atenção no que ele diz: não existe noite escura que não passe, que no dia seguinte não venha um raiar de um novo dia. Isso para nos dizer que tudo na vida passa,
A dor passa, o sofrimento vai passar, sempre vai passar. Agora nós precisamos estar com o coração voltado para Deus. Um coração cheio de confiança. A confiança, meus queridos irmãos e irmãs, deve fazer parte da nossa vida. É impossível. Talvez isso que eu vou falar para vocês seja duro, talvez para alguns até duro demais. É impossível querer passar por essa noite escura sem a fé. Precisamos demais da fé. Precisamos demais ter uma vida alimentada por esta fé. E a nossa fé não é uma fé vazia. A nossa fé não é uma fé que vem só para consolar as tuas dores e os teus sofrimentos, não. A nossa fé, ela vai nos levar a uma verdadeira mudança de vida. A nossa fé vai nos levar a uma verdadeira experiência da misericórdia de Deus. A nossa fé, ela vai nos levar a uma verdadeira transformação das dores e dos sofrimentos. Quando olhamos para a história das Sagradas Escrituras, tantos homens e mulheres que passaram as adversidades, que passaram os tormentos, mas jamais desistiram de seguir o Senhor. E nós somos chamados a olhar para a vida desses homens e dessas mulheres que já nos precederam e que nos deixaram os ensinamentos. Haja vista quando olhamos para a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. E nós temos, graças a Deus, nós temos a Canção Nova, que ajuda milhares e milhões de pessoas a viver esta fé com radicalidade, com amor, com disponibilidade, com desejo de buscar cada vez mais as coisas do alto. Quantos o sistema Canção Nova de comunicação não já mudou a vida? Quantas pessoas, milhares, milhões de pessoas foram impactados, transformados por esse sistema que só tem um único objetivo e uma missão, que é de levar a palavra de Deus e fomentar a palavra de Deus nos corações da humanidade. E nós temos essa graça de acompanhar, essa graça de crescer cada vez mais, através daquilo que aqui é ensinado, através daquilo que aqui é cantado, aqui é rezado, aqui é adorado, que é o próprio Senhor que se revela a todos nós. Quando olhamos para a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, nós olhamos para a vida de Teresa, que é doutora, como uma jovem de 24 anos. 24 anos é doutora da igreja. Como é possível? Como é possível uma jovem que não acessou a universidade, não teve essa oportunidade, não saiu dos claustros do Carmelo e é doutora da igreja? Vejam como Deus age na vida do ser humano. E Santa Teresinha, se vocês perguntarem, Frei, o que é extraordinário da vida de Santa Teresinha? O extraordinário da vida de Santa Teresinha é o desejo de santidade, que deve ser o desejo de cada um e de cada uma de nós. O que nós devemos buscar é isso, o que nós devemos fazer é isso, e ter uma certeza. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha clareza daquilo que ela queria, diferente de nós que infelizmente muitas vezes não temos. E quando temos, quando passamos pelas crises existenciais, queremos desistir. E Santa Teresinha, ela nos diz, não desista nunca. Porque quem quer fazer com que você desista não é Deus. É as forças contrárias ao amor de Deus. E não é à toa que hoje nós celebramos os santos arcanjos. Eles que vêm para lutar ao nosso lado. Eles vêm para lutar ao nosso lado. E Santa Teresinha do Menino Jesus, essa santa que esteve sempre aberta à ação
e a força de Deus em sua vida. Teresa é doutora da igreja e devemos ser conscientes da grandiosidade da sua mensagem. Mesmo considerando a sua humildade e o seu desejo de que seu caminho fosse sempre pequeno. Também, Santa Teresa de Jesus falava com humildade das suas tantas experiências místicas. Mas nós sabemos que se tratava de grandes dons que o Senhor a concedia. O santo, meus queridos irmãos e irmãs, não é esse, não é essa, que busca as coisas grandiosas. Os santos e santas, e aqui Santa Teresinha do Menino Jesus, é esse santo que busca sempre as coisas pequenas. Santa Teresinha, ela nos diz que eu quero sempre o último lugar, porque eu sei que o último lugar ninguém vai querer brigar por ele. E quantos de nós não queremos estar no primeiro lugar? Quantos de nós não queremos buscar as coisas que passam, que são passageiras? Quantos e quantas não querem dar a sua vida pelos seus 30 segundos de fama? E Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer, procure o último lugar. Por ele ninguém vai brigar, você não vai ter concorrente para esse lugar. E esse lugar é o lugar do encontro com a misericórdia de Deus. Um doutor da igreja tem uma doutrina aprovada e proposta pela igreja como um caminho seguro que nos leva até Jesus. Muitas pessoas, incluindo padres e bispos, contestaram a possibilidade de que Teresa fosse conhecida como doutora da igreja, simplesmente porque o seu caminho foi mal interpretado ou, de certa forma, apresentado de modo errado. Até mesmo alguns papas, apesar de reconhecer a santidade de Santa Teresinha, demoraram a aderir à ideia de colocá-la entre os doutores da igreja. Por isso precisamos ter muito cuidado ao falar da pequena via de Teresa de Lisieux, para não reduzir a grandiosidade e a profundidade de sua mensagem e da sua força teológica, da sua doutrina, como definição superficial e mesquinha. Como devotos de Teresa e seus amigos, temos a responsabilidade de descobrir a proposta da doutrina espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus. A obra História de uma Alma, que é a autobiografia de Teresinha, foi escrita para atender um pedido da superiora. O manuscrito A, quando nós pegamos História de uma Alma, ele está dividido no manuscrito A, no B e no C. O manuscrito A foi endereçado à Madre Inês de Jesus. O manuscrito C, à Madre Maria de Gonzaga. E uma outra parte, que a princípio foi publicada ao final, mas que depois retornou ao seu lugar cronologicamente original, que é o manuscrito B, foi dedicada à Irmã Maria do Sagrado Coração. E é interessante que vocês que estão nos acompanhando em casa ou seja aqui, se você quer aprofundar na espiritualidade, na doutrina, na teologia de Santa Teresinha e quer começar pelo livro História de uma Alma, é importante sabermos por onde começar a fazer essa leitura, porque muitas vezes nós criamos uma imagem que não é verdadeira de Santa Teresinha. E aqui eu já deixo uma dica: se você quer conhecer Santa Teresinha, através do livro História de uma Alma, comece pelo manuscrito B. Leia o B, o C e depois volte no A. Assim você compreenderá quem verdadeiramente é Santa Teresinha e, ao mesmo tempo, você compreenderá a doutrina, a teologia e a história de Santa Teresinha do Menino Jesus. No manuscrito B, é interessante que ela vai nos dizer: não pensei que nada
Não pensei que nado em consolações. Oh, não. Meu consolo é não ter consolações na terra. Veja bem, meu consolo é não ter consolações na terra. Meu consolo é não ter consolações na terra, e quantas vezes nós só queremos a consolação. Nós dizemos que nós só queremos o Cristo ressuscitado, e nós esquecemos que esse Cristo ressuscitado do domingo da Páscoa, ele passou por uma sexta-feira que foi crucificado. Nós não queremos a dor, não queremos o sofrimento, nós só queremos a glória. Meus queridos irmãos e irmãs, se nós queremos viver essa experiência do ressuscitado, necessariamente, e se você que está em casa, ou você que esteja aqui, se ainda não passou pelas dores da Sexta-feira Santa, vai passar para chegar ao ressuscitado. Quando chegamos no Cristo ressuscitado, nós chegamos no Cristo que passou pela dor, pelo abandono, pelo sofrimento. Assim fizeram os santos, assim fez Santa Teresinha, ela também passou pela sua Sexta-feira Santa. Ela passou pelas suas crises existenciais, ela passou pelas suas crises de fé, mas ela não ficou na dor, ela não ficou no sofrimento, ela foi crescendo gradualmente, ela foi dando passo. Na nossa fé é assim, nós precisamos dar um passo atrás do outro. Muita gente já quer abraçar o Cristo glorioso e esquece que esse Cristo glorioso passou por essa dor, por esse abandono, daqueles que diziam: não vou te abandonar, eu vou estar contigo em todos os momentos. Pedro, o que é que Pedro disse para Jesus? Senhor, eu não vou te abandonar nunca. Na terceira vez que o galo cantou, Pedro caiu fora e disse: não conheço esse homem. É o que, infelizmente, muitas vezes nós corremos o risco também. No momento da dor, no momento do desespero, nós queremos cair fora. Nós, meus queridos irmãos, nós precisamos ter a certeza, se nós queremos viver, de fato, fazer essa experiência de Cristo, nós não podemos sair da nossa igreja. Se eu quero fazer a experiência de Cristo, Cristo está 24 horas no sacrário. Você precisa fazer essa experiência verdadeira de Cristo. Quando nós abandonamos a igreja, é porque nós não fizemos essa experiência verdadeira. Nós não deixamos que o Senhor pudesse de fato nos dar este abraço, este beijo da consolação e da salvação. E aí nós buscamos sempre desculpas. Nós buscamos sempre através da lamentação, refúgios que não nos levarão absolutamente a nada quando nós tentamos fugir do Cristo crucificado. Santa Teresinha, ela poderia perfeitamente ter largado tudo, mas não, esteve sempre ali firme, esteve sempre ali, seja na dor, seja nos momentos de desolação, porque é muito bom ser cristãos no momento da consolação, é fantástico ser católicos no momento da consolação. Agora prove a fé, prove a sua identidade de cristão na hora da desolação. E todos nós passamos por esse momento. Os fracos fogem, os fracos caem fora, mas os fortes estão ali, firmes, estão ali sempre, disponíveis e dispostos a abraçar essa cruz. E ao mesmo tempo, nós só passamos por esses momentos, se formos homens e mulheres de oração.
Não dá para querer seguir Jesus, se não buscarmos uma vida verdadeiramente de oração. E aqui, quando eu estou falando em oração, não estou falando apenas naquela oração que eu participo de uma missa correndo, ou rezo o meu texto correndo, e pronto, já fiz o meu dever e a minha obrigação. Eu estou falando que nós precisamos ter sempre a nossa mente voltada para o alto, seja no trabalho, seja na viagem, aonde quer que seja, os nossos sentimentos. O que é que São Paulo vai nos dizer lá na primeira carta aos Efésios? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Está lá em Efésios 5. Nós precisamos ter em nós esses sentimentos de Cristo Jesus o tempo todo o tempo, para que de fato a nossa vida esteja sempre em consonância com o amor e com a misericórdia do Senhor. Sem mostrar-se, sem fazer ouvir, Jesus ensina-me em segredo, não é por meio dos livros, pois não entendo o que leio. Às vezes, porém, uma palavra como esta que destaquei no final da oração, nos diz Santa Teresinha, após ficar no silêncio e na aridez: vem consolar-me, eis o mestre que te dou, ensinar-te-á o que deves fazer. Quero levar-te a ler no livro da vida, onde está a ciência do amor. A ciência do amor, sim, esta palavra soa doce ao ouvido da minha alma. Só desejo essa ciência, nos diz Santa Teresinha, só desejo a ciência do amor, que é Jesus. Tendo dado por ela todas as minhas riquezas, calculo como a esposa dos cânticos sagrados nada tem dado. Entendo tão bem que só o amor possa nos tornar agradáveis a Deus, que fiz dele o único objeto dos meus desejos. Jesus sente prazer em mostrar-me o único caminho que leva para essa fornalha divina. E esse caminho é a entrega da criancinha que adormece sem receio no colo do Pai. Quem for criança, venha cá, disse o Espírito da boca de Salomão. E esse mesmo Espírito de amor disse também que a misericórdia é dada aos pequenos. E nos diz, meus queridos irmãos e irmãs, Santa Teresinha, ser tua esposa, ó Jesus, ser carmelita, ser pela minha união a ti, a mãe das almas deveria ser-me suficiente, mas não é. Sem dúvida, esses 3 privilégios formam minha vocação carmelita. Vejam bem, os 3 privilégios que formam a vocação de carmelita de Santa Teresinha: esposa e mãe. Todavia sinto em mim outras vocações: a de guerreiro, a de sacerdote, a de apóstolo, a de doutor, a de mártir, enfim. Sinto a necessidade, o desejo de realizar para ti, Jesus, as mais heróicas obras. Sinto na minha alma coragem de um cruzado. Queria morrer num campo de batalha pela defesa da igreja. Queria morrer num campo de batalha pela defesa da igreja. Nos diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Como é importante tomarmos consciência deste seguimento a nosso Senhor. Como é importante tomarmos consciência deste amor que abraça o nosso coração profundamente. E como Santa Teresinha, ela foi sempre consciente deste chamado e desta vocação à santidade. O desejo dela era ser tudo no coração da igreja. E uma única coisa
uma única coisa resumiu a vocação de Santa Teresinha: ser o amor no coração da minha mãe igreja. Ser o amor. Quando, de fato, temos essa consciência de ser o amor no coração da igreja, quando de fato temos a consciência de que a nossa vida está a serviço do amor, muda radicalmente o nosso sentido de pertença à mãe igreja. Agora, eu vou passar 5 passos breves para vocês, para bem viver o caminho de Santa Teresinha do Menino Jesus. Aqui, para falar sobre a teologia, precisaria de uma semana. Não dá para resumir a vida e a teologia de uma santa como Santa Teresinha em 1 hora, em 40 minutos. Mas aqui deixamos para vocês algumas indicações que podem lhes servir nessa busca pela santidade. E primeiro ponto que é importante: se vocês querem um caminho, querem trilhar um caminho assim como fez Santa Teresinha, que não é um caminho fácil, não é para os pequenos, não é para os fracos, é para os fortes. O primeiro passo que você deve ter é a consciência de que você precisa descer do seu pedestal. Esse é o primeiro passo. Frei, quero fazer um caminho de santidade, quero trilhar o caminho de santidade de Santa Teresinha. Quer? Perfeito. Ótimo. Vem comigo. Primeiro, descer do primeiro passo. Descer do pedestal. E o que implica em descer o pedestal? Implica em reconhecer a sua pequenez. Implica em reconhecer que você é fraco. Esse é o primeiro passo. Aceite as suas próprias limitações. Aceite-se como você é. Infelizmente, nós não queremos nos aceitar. Primeira coisa é que nós sempre queremos ser o outro, ser a outra. Sempre quero estar na energia do outro, na energia da outra. Sempre quero estar na graça do outro, na graça da outra. Reconheça. Esse é o primeiro passo. Se você quer realmente um caminho de santidade, quer fazer esse caminho, é você descer deste pedestal, reconhecer quem você é, aceitar as suas limitações. Lembre-se que você foi feito de barro. Veja o exemplo de Teresinha. Sei sempre encontrar no meio de ser feliz e de aproveitar das minhas misérias. Eu sei sempre encontrar no meio de ser feliz e de aproveitar de minhas misérias. Nós precisamos saber aproveitar das nossas misérias para ser feliz. Precisamos encontrar esse caminho. E como? Porque qual é o nosso problema? O problema nosso é que no meio da dor, nós só conseguimos enxergar a dor e não vemos nada mais. E Santa Teresinha vai nos dizer, existem tantas oportunidades, existem tantos meios, seja na dor, seja no desespero, de você sair e inclusive de ser feliz. Lembre-se de que Deus o fez assim, fraco e pecador. Reconheça. Nós não queremos reconhecer, esse é o nosso problema. Nós já achamos que somos santos e santas. Gente, a conversão, a nossa conversão, quem aqui falar que está pronto e acabado é mentiroso, está mentindo. Porque a conversão, ela é até o último dia da nossa existência. É verdade, nós estamos aqui em busca dessa conversão. Nós estamos aqui porque nós queremos buscar essa santidade. Nós estamos aqui nesse esforço, mas não tem ninguém pronto e acabado aqui. Nós estamos em processo. Enquanto estivermos respirando, estamos em busca da conversão. A conversão, ela é diária. A conversão é todo momento, é todo instante na nossa vida. E nós precisamos tomar essa consciência. Lembre-se de que Deus o fez assim, fraco e pecador. Diante dele somos um nada. Dispa-se de toda vaidade e orgulho.
E para falar de orgulho, meu Deus do céu. Como nós temos dificuldade em enfrentar esta realidade do orgulho. Saiba exatamente quantas pessoas, quantos passos suas pernas podem dar. Desça do pedestal da sua arrogância. Seja humilde. Seja simples. A santidade passa pela humildade, pela simplicidade. Quando você encontrar uma pessoa arrogante na tua frente, começa a desconfiar. Existe, infelizmente, tanta gente que coloca-se no patamar. Sou muito maior do que você. Arrogância. Tome distância. Reze pela conversão dessa pessoa, porque ela ainda não compreendeu o caminho. Você é incapaz de atingir a santidade sozinho e sozinha. Você precisa do outro, da outra. Eu preciso. Eu estou aqui com os meus confrades. Eu preciso deles. Nós falamos que na vida religiosa é o melhor lugar para alcançar a santidade. Por quê? Nós vivemos a vida comunitária. Os casais vivem a vida matrimonial, tem o seu esposo, tem a sua família. Ali vocês são chamados a viver a santidade naquele núcleo. E nós somos chamados a ser santo na vida comunitária. O outro nos torna santos. E Santa Teresinha, ela foi santa onde? Dentro de um convento, aonde só tinha monjas. Ela não foi fora. Foi a outra que a fez santa. É o outro, é a outra que nos faz ser santas. Coloque-se diante de Deus como você é e não como gostaria de ser. Coloque-se diante de Deus como você é. Santa Teresinha vai nos dizer o quê? Eu quero, a única coisa que eu peço, a única coisa que eu quero é me apresentar diante de Deus de mãos vazias. Porque eu não sou nada. É o que eu quero. Apresentar-se diante de Deus de mãos vazias. Próximo passo. Sem Deus, você não é ninguém. Sem Deus, você não é ninguém. Quem o dirige nessa caminhada é Deus. É Deus que lhe dirige. É somente Ele que lhe dirige. Se você consegue exercer alguma virtude, não atribua a si mesmo o sucesso de seus empreendimentos espirituais. Procure fazer a vontade dEle, buscando-a pela oração e pela escuta de sua palavra. Gente, se tem uma coisa que nós devemos fazer, se tem uma coisa que devemos fazer e não tem como fugir, é da escuta autêntica da palavra de Deus. Se você quer, de fato, passar por uma transformação na sua vida, você tem que estar grudado na palavra de Deus. Eu lembro que quando eu ainda adolescente, desde muito cedo eu sempre desejei ser padre. Eu sempre quis ser padre. Criança, eu sou do interior de Alagoas, venho de uma família, como toda a família nordestina, uma família grande. Lá em casa nós somos 12 irmãos. E eu dizia para todo mundo, olha, quando eu crescer eu quero ser padre. E os meus irmãos brincavam muito comigo, mas como você vai ser padre? Está todo mundo casando, você também deve casar. E eu falava, não, eu quero ser padre. E eu ali, a minha mãe sempre rezava conosco, toda quarta-feira e todo sábado ela rezava o ofício. E toda quarta e sábado ali rezando o ofício, pedindo muito a intercessão de Nossa Senhora. Eu ali estava sempre com a palavra de Deus. E é impressionante como a palavra de Deus foi mostrando o caminho que eu deveria seguir. Pegava a Sagrada Escritura, abria e tinha sempre uma mensagem, tinha sempre a orientação de Deus, o caminho que eu deveria seguir. Na nossa vida não pode ser diferente. O Frei Rótimas, na parte da tarde, vai estar aqui falando sobre a pregação dele, que é sobre a palavra de Deus. Vocês vão ouvir exatamente a grande necessidade de estarmos sempre atentos
a voz de Deus através da sua palavra. Veja bem o que escreve Santa Teresinha. O bom Deus continua me dirigindo pelo mesmo caminho. Não tenho outro desejo, senão o de fazer sua vontade. Renda-se aos encantos de Deus. Jogue-se em seus braços como uma criança. A pequena via é o caminho da entrega total, do abandono. Não resista, melhor, desista de si mesmo e se refugie no único que pode trazer um sentido pleno à sua vida, o Deus de misericórdia. Se você deseja ser santo, lembre-se que toda santidade vem do Senhor. Sede santos, como o Pai do céu é santo, está lá em 1 Pedro. Sede santos, como o Pai do céu é santo. Assim como fez Santa Teresinha do Menino Jesus. Terceiro ponto, rapidamente. Reconheça, Deus é rico em misericórdia. A felicidade que você usufrui, a paz que invade o seu coração, nada disso existe por acaso, nem por seu mérito. Deus é rico em misericórdia e só dessa misericórdia você pode viver. Adore o Deus de amor e misericórdia. Como Teresinha, sinta-se invadido por este manancial de amor, como nossa Santinha fez. Parece-me que o amor me penetra e me envolve. Parece-me que a cada instante este amor misericordioso me renova, purifica a minha alma. É o que nos diz Santa Teresinha. O quarto, viva o momento presente. Viva o momento presente. Pense os momentos preciosos que você está perdendo em sua vida por não viver o momento presente, deixando a imaginação vaguear pelo futuro ou preso pela memória do passado. Infelizmente, nós perdemos tempo, nós perdemos essa batalha porque estamos sempre buscando ou preso às situações do passado, às coisas do passado. Existem pessoas, existe gente que não consegue avançar na sua vida espiritual, na sua vida amorosa, na sua vida profissional, porque está sempre pegado às coisas do passado. Vive com excesso de passado. Ou, outras vezes, vive com excesso de futuro. Tem muita gente que só está no futuro, esquece de viver o momento presente. Como é importante na nossa vida viver o momento presente. Como é importante. Se você quer ser santo, quer ser santa, viva o momento presente. E viver o momento presente é viver a vida como discípulo e discípula do Senhor, comprometido e comprometida com a palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus possa, de fato, transformar e mudar a sua vida, assim como fez Santa Teresinha do Menino Jesus. Não tenha medo de buscar a santidade. Não tenha medo de ser de Deus. Busque na sua vida com alegria, com entusiasmo, com motivação, com fé, com oração. Busque estar sempre na presença de Deus, assim como fez Santa Teresinha do Menino Jesus. Amém.